Gente, então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É a segunda vez que eu venho à casa para palestrar e é uma honra estar aqui. E hoje o nosso tema vai ser Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Antes de a gente iniciar a nossa palestra, conversar sobre o tema, eu gostaria de convidar todos a fazer um momento de reflexão, para a gente agradecer por estar aqui e para que todos os nossos mentores espirituais da casa estejam conosco nesse momento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para a gente começar a elevar nosso pensamento, tá bom? Então, em prece, pedimos a conexão com a espiritualidade amiga, que o Senhor Jesus, Mestre amado, esteja aqui essa tarde. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, buscando compreender um pouco mais da mensagem de Jesus. Pedimos também a presença dos bons espíritos, os benfeitores espirituais desta casa que hoje nos acolhe. Que possamos nos envolver numa sintonia de paz, serenidade e de muita luz. Que o Senhor Jesus esteja nesse ambiente. Que os nossos pensamentos sejam elevados e que possamos, acima de tudo, estar abertos. Não apenas para ouvir, mas para sentir. Sentir e poder transformar algo dentro de nós. Senhor Jesus, que a cada palavra aqui compartilhada encontre espaço em nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um aqui presente. E que possamos sair daqui um pouco melhores do que entramos, um pouco mais conscientes, um pouco mais humildes e um pouco mais próximo de Ti, Senhor. Que assim seja. Então, como eu falei, hoje nós iremos abordar o tema do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu queria começar convidando vocês não apenas a ouvir essa palestra, a tentar ouvir aqui, sintonizar um pouco e depois deixar aqui. A gente tem que pegar essa palestra e levar para fora do centro. É no dia a dia que a gente precisa construir essa transformação dentro de nós que nós iremos falar aqui. Tudo bem? E tentando entender essa frase, bem-aventurados os pobres de espíritos, a gente precisa entender o contexto em que ela foi proferida. O que Jesus quis nos dizer quanto a isso? O que ele queria com essa afirmação? Será que ele estava falando que os pobres de espírito são aqueles que têm pouco conhecimento, pouca inteligência? Será que era isso que Jesus queria trazer para nós? Só que para a gente chegar a um ponto onde a gente tem uma resposta sobre essa pergunta, a gente precisa olhar o contexto de como ela foi proferida. E para a gente entender o contexto, a gente precisa contextualizar, trazer a história em que ela foi proferida. Jesus, ele saiu de Nazaré e ele escolheu todos os lugares mais afastados de Jerusalém, dos centros mais importantes daquela época. Então, longe do poder excessivo, longe de grandes brigas onde estava a religiosidade, os fariseus. Então ele foi para Jerusalém e ali ele começou a fazer seus milagres, ele começou a fazer suas curas e ele começou a ministrar os seus ensinamentos. Com isso ele conseguiu uma multidão de pessoas, isso todo mundo sabe, pessoas que iam atrás dele, ou porque ele era
alguma coisa acolhedora, ou porque ele tinha alguma doença que alguma outra pessoa já havia falado, olha, tem uma pessoa que está curando a cegueira, tem uma pessoa que está fazendo leprosos se curarem, ou por busca de consolos, os excluídos que queriam se sentir acolhidos. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ter um receio, porque se no início ele já batesse de frente com toda a rigidez que existia na religiosidade daquela época, ele não conseguiria explanar. Quando ele percebe que todo aquele cenário, aquelas pessoas começam a se acumular, ele faz um ato simbólico que é chamar todos para um sermão no monte. Ficou conhecido como Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele é muito importante para o nosso evangelho. Lá nós vamos ter várias bem-aventuranças que ele cita nesse sermão. E esse sermão, ele não sai dali, ele não vai apenas para o monte por conta de lugar para acolher todos. Ele vai ali num contexto simbólico, aonde ele sai do meio físico, do barulho, e ele procura um lugar afastado, longe de ruídos, aonde qualquer um pudesse acessar. E ele começa proferindo a primeira bem-aventurança, que é a que nós vamos falar hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando a gente entende esse contexto, que Jesus sobe ao monte para passar um ensinamento sem rito, sem aparência, sem glamour nenhum, ele quebra alguns paradigmas daquela época. E naquela época, quanto mais casta você tivesse, quanto mais posição você tivesse, era o que dava poder para a pessoa naquele momento. E Jesus, ele destaca que ele não vem destruir a lei, ele vem revelar o verdadeiro sentido dela. Ele não rejeita a religião, ele não fala que está tudo errado, ele vem dar a sua interpretação àquilo. Então, quando as multidões já acompanhavam, Jesus entende que ele precisa aprofundar. E diante daqueles discípulos, diante da multidão, ele começa a falar dos seus princípios. E o que ele quis dizer com pobres de espírito? Hoje, a gente já nasce com a premissa de que nós temos que nos encher. Nós temos que ter nossas convicções, nós temos que defender o nosso ponto de vista. Eu tenho que ter razão e demonstrar que o outro não tem razão daquilo. E chega um momento, quando a gente está adulto, a gente está cheio. O nosso interior já não cabe algumas coisas que são básicas, porque eu sou autossuficiente. Tem coisas que eu que sou espírita, eu não preciso mais saber. Eu não preciso saber do amor do beabá. Isso fica no nosso subconsciente, porque eu fui ensinada a todo momento que eu tinha que ser melhor, que eu tinha que me superar. Então eu estou cheia de mim. Só que Jesus me convida, neste momento, com esta simples frase, que eu tenho que me esvaziar. Porque a gente tem que entender que o Espiritismo, a gente reencarna, a gente vem de existências tentando vencer essa barreira básica, que é vencer a si mesmo. A gente não vem modificar o irmão. Eu não venho com missão de vir aqui palestrar e falar para vocês, olha, não pode fazer isso, você tem que ser amoroso, você tem que... Não é essa a premissa. Eu tenho que olhar para mim mesma e ver por que eu estou voltando. Por que eu tenho que estar em um mundo de provas e expiações? Será que eu tenho uma missão tão grande que eu vou levar tantas pessoas comigo? Ou será que eu ainda tenho coisas dentro de mim que meu espírito
está cheio. Cheio do quê? Cheio de cicatrizes, de vidas passadas, convicções que já vêm com o meu espírito, que eu carrego, de existências que eu nem me lembro, mas que eu já olho para aquela situação e falo, não, aquilo ali está errado. E Jesus, no monte, na primeira bem-aventurança, ele fala, seja pobre de espírito, se esvazie, seja uma pessoa humilde, uma pessoa que vai conseguir olhar para o irmão e não pensar que tem que dar um ensinamento, que tem que passar algo, mas olhar para aquele irmão e falar, eu tenho que melhorar para aprender a conviver com esse irmão, porque se eu estou voltando com esse irmão, se eu tenho idas e vindas, eu tenho resgates a recuperar com aquela pessoa que eu convivo sempre, algo ela tem a me acrescentar. E será que eu estou vazia para aprender com aquilo? Ou será que eu estou cheia das minhas convicções? Isso é algo revolucionário. Então Jesus, neste momento, ele fala com essa pequena frase que a transformação ela começa de dentro. Ela não começa do externo. Eu não tenho que mudar o meu envolto. Jesus, ele veio e arquitetou toda a nossa evolução, ajudando a nossa evolução. Deus, ele tem a inteligência suprema. Nós aprendemos isso no primeiro momento que a gente tem contato com o Espiritismo. Ele tem inteligência suprema. Será que ele precisa me colocar aqui para eu mudar todo o cenário? Ou será que não tem uma arquitetura, tudo pensado, planos de reencarnatórios, estudos de anos e anos na pátria amada, para a gente chegar aqui e falar, tá errado? Ou será que eu tenho que ter uma humildade dentro de mim e entender o contexto que eu estou inserido, entender o irmão que está ao lado, entender mais do amor verdadeiro que tem no Evangelho? Então, a grande sacada, o grande entendimento desta frase é: esvazie-se. Seja pobre de espírito. Porque é nesse momento que você vai conseguir enxergar o que é preciso para você seguir na sua caminhada de evolução. E por que ele começa pelos humildes? Quando ele cita as bem-aventuranças, ele fala que são os pobres de espíritos, ou seja, os humildes. Jesus quer que nós entendamos que sozinhos a gente não consegue. Que a gente tem que focar na transformação. E essa transformação não é solitária. Essa transformação é um conjunto. Eu consigo evoluir quando eu consigo entender um conjunto de coisas. Quando eu consigo entender que eu preciso ser uma pessoa que atenda os outros com amor. Que quando aquela pessoa difícil vem até mim, eu consiga entender por que ela é difícil. Por que ela está inserida naquela situação? Porque o Evangelho, ele não é um local onde existem super-heróis. É tudo científico, é tudo claro. Nós conseguimos sempre olhar para uma situação no Evangelho e falar, nossa, mas isso aqui está translúcido. Isso aqui é muito fácil. Só que quando a gente coloca em prática, o dia a dia é o difícil. Por isso que no início da palestra eu falei, vamos tentar levar para fora do centro tudo que nós ouvimos hoje aqui. Essa é a grande lição do dia, aplicar fora. Tá? E quando a gente pensa num chamado tão forte como esse, a gente tem que lembrar de Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso foi uma pessoa que se esvaziou. Eu não sei se todos aqui conhecem a história dele, eu vou passar rapidamente para a gente ter uma noção do que Jesus espera. Tarso, ele se chamava Saulo. Saulo de Tarso. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. E ele tinha toda a convicção de que o que ele fazia era a coisa mais certa a se fazer. Então ele era uma pessoa impiedosa, perseguia, era maldosa. E uma vez ele tinha a missão de matar Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus, um discípulo que não conheceu Jesus, ele é um discípulo pós a morte de Jesus. E ele, a caminho de Damasco, então ele saiu de Tarso, foi para Damasco simplesmente para matar Ananias. No caminho, ele vê um clarão muito forte, cai ao chão, porque ele não consegue mais enxergar de tanta claridade. E ao cair no chão, ele ouve uma voz dentro dele, da cabeça dele. Saulo, por que me persegues? E ele fica em choque, ele entra em estado de choque e pergunta, quem és tu? E Jesus responde, sou eu, Jesus. A partir deste momento, Saulo não enxerga mais. Ele ficou cego, vai a Damasco, porque encontram ele lá. E ao chegar em Damasco, Ananias havia tido um sonho com Jesus, aonde ele falava para Ananias, Ananias, você irá curar Saulo. E Ananias estava muito receoso, porque Saulo era quem ia matar ele. E ao terceiro dia, Ananias, com muita fé, chega a Saulo, começa a orar, e como escamas que estivessem nos olhos de Saulo, caem e ele volta a enxergar. Nesses 3 dias, Saulo teve que se desligar. Enquanto ele não teve a visão de volta, ele ficou desligado do mundo, sem as suas convicções, apenas com aquelas frases que ele ouvia dentro de si e não tinha contato com o externo. E a partir deste momento, quando ele retorna à visão, ele entra em conflito com ele mesmo. Porque tudo que ele acreditava tinha caído por terra. Ele precisou cair para entender que Jesus não era aquilo que ele acreditava. Saulo, ele veio de uma escola onde a família toda era fariseu, perseguidora. Então ele tinha aquilo desde o berço. E esse conflito dentro dele é muito grande, porque agora ele começou a se esvaziar. Ele começou a jogar fora tudo aquilo que ele acreditava ser certo. E durante alguns meses ele ainda continua aprendendo. Ele ficou com Ananias e aprendeu um pouco mais da palavra de Deus. E a entender o que realmente Jesus quis dizer com tudo que ele disse encarnado. E quando ele entende tudo, ele se batiza como Paulo, que hoje a gente conhece como Paulo de Tarso. E esse é o maior exemplo que nós temos dessa bem-aventurança, de como é ser pobre de espírito. Então, Saulo, ele cai, ele deixa de existir, ele deixa de ter aquele padrão, aquela fortaleza, aquele nome reconhecido que ele tinha, mundano. E aí ele entende que as coisas do mundo são do mundo. E o que você quer? O que você quer? Você, hoje encarnado 2026, você tem que olhar para essa bem-aventurança, refletir sobre a história de Paulo e entender o ganho que nós temos com isso. Entender que eu não me importo se tal político
faz tal coisa. Eu não tenho que ter certeza na política. Sabe por quê? Quando a gente acabar com essa encarnação, não vai existir a questão política. Não vai existir questões de futebol, questões, brigas, porque o meu familiar ficou com um pedaço de terreno maior do que o meu. O que a gente tem que fazer é esvaziar, tirar esse orgulho de que tanto nos foi ensinado. Desde pequeno, somos ensinados a isso, a manter o orgulho dentro de nós. Mas Jesus, desde o Sermão do Monte, nos ensina. Vamos esvaziar essas escolhas que tivemos, essas convicções. Vamos tirar desses problemas mundanos. A gente já tem tanta coisa para resolver quando chegar lá. Quando a gente encerrar essa encarnação, nós teremos que prestar conta de quantas vezes a gente deixou um próximo sem uma palavra, sem uma ajuda. Não vamos levar também alguns anos no umbral para resolver sobre política, sobre o irmão que pegou um bem a mais. Vamos tentar refletir isso, esvaziar as nossas convicções. É nisso, esse é o chamado. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está numa situação em que a gente entende, porque o conhecimento ele traz algumas responsabilidades. Conhecer o Evangelho traz algumas responsabilidades. Quando você tem conhecimento de que você precisa se esvaziar, como hoje a gente está tendo acesso a essa informação, você se manter no mesmo estado é uma opção. Eu ouvir tudo que eu ouvi, quando eu estava escrevendo essa palestra, toda a intuição que veio para falar, eu tenho dois caminhos aqui. Em só vir aqui, falar sobre esse tema com vocês e sair daqui e seguir minha vida normal. Ou eu tenho como vir aqui, fazer essa palestra e seguir de uma maneira diferente. De que maneira diferente? Tentando me esvaziar. Para quem não sabe, eu sou advogada e eu tenho muitas convicções. Eu tenho que provar a todo dia que uma outra pessoa está errada. Esse é o meu serviço. E como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Essa é a minha maior reflexão e eu sei que cada um aqui tem a sua barreira. Cada um tem um irmão que você vai chegar, vai olhar para ele e vai falar: nossa, eu preciso vencer isso. Eu preciso me esvaziar dessa convicção que eu tenho deste meu irmão. Eu preciso me esvaziar. Eu tenho que entender que as coisas do mundo são do mundo e as coisas de Deus são de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque Jesus, com essa bem-aventurança, ele vem, nos deixa a informação e agora é conosco. Nós decidimos o que vamos fazer. E quando a gente se deixa levar pelo mundo, quando a gente se distancia de Deus, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, eles continuam ali. Só que o nosso orgulho não deixa ver aquele contato diário, aquele amor diário que nós recebemos com intuições de caminho, com intuições do bem. E como que a gente pode resolver isso? É sempre orando, vindo às palestras, tentando sair do padrão vibratório que a gente é inserido a todo momento quando a gente liga uma TV, quando a gente conversa com amigos no serviço, quando ficamos no celular. A gente tem que tentar se desvincular ao máximo das coisas que o mundo nos propõe a todo instante. Todo instante. Hoje a gente está num momento em que a gente nem percebe o dia. Se vocês forem perceber, quando a gente está numa fila, a gente não olha mais em volta, a gente pega o celular
Eu entro no elevador, às vezes, já para não sentir aqueles segundos até chegar a um andar. Então é complicado porque a gente não está vendo o tempo passar. A tecnologia ela trouxe muitas coisas boas, mas ela também trouxe essa questão da gente não observar o que a gente está fazendo. A gente tenta a todo momento amenizar os nossos pensamentos. A gente não se ouve mais. A gente não tem um momento de reflexão, onde a gente pare e fique sentindo. No final do dia, a gente não faz uma reflexão de tudo o que aconteceu. A gente só está com o celular no rosto e apaga. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não viver no modo automático. E essa bem-aventurança, ela nos traz isso. Ela nos traz esse recado. Olha para dentro, faz essa reflexão, tira o orgulho, seja humilde. Se entenda. Entenda que você é algo importante num contexto todo e não único. Então, nós temos que deixar claro que a virada, ela não é intelectual, ela não é de poder aquisitivo, ela é existencial. Nós temos que, de fato, existir para nós mesmos. É preciso viver, porque os bem-aventurados e pobres de espírito não é só uma ideia bonita. Eu preciso praticar. É um convite. Um convite para sair do lugar que a gente sempre esteve. 34 anos da minha vida, eu sempre estive no mesmo lugar em que eu tenho que construir, ser uma mulher ouvida, ser uma pessoa com razão. E a partir desta palestra, eu faço a reflexão: será que eu estou acompanhando de fato o que Jesus faria? Será que quando eu desencarnar, eu vou ter cumprido a minha missão comigo mesma? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair daqui hoje disposto a abrir mão de ter razão, de ouvir a verdade, e a verdade mais linda de todas, que é a verdade de Jesus, do Evangelho. A gente tem que estar disposto a mudar sem nenhuma garantia. E isso que eu falo para vocês, não é que a gente vai sair daqui, eu vou ser uma pessoa maravilhosa e eu tenho a garantia que eu vou para um céu maravilhoso. Não. Tente se vencer aos poucos. A evolução, ela não dá saltos. A evolução, ela é paulatina, ela é pequena, são pequenos passos. Se vença aos poucos. Então, o melhor que a gente pode fazer hoje é sair daqui com um incômodo, aquele incômodo bom, que faz a gente perceber que tem alguma coisa que a gente precisa mudar. E a gente vai pouco a pouco, deixando a pessoa primitiva que nós éramos de várias existências atrás. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com o ensinamento e com a evolução de vocês. Muita paz a todos, viu?